Oi, gente, boa tarde, né? Pelo nosso horário de sala de aula era boa tarde, né? Então, vamos continuar, né? Nosso assunto de história, Revolução Francesa e Era Napoleônica, no capítulo 11. Quer dizer, estou iniciando esse capítulo hoje com vocês, né? Do 10º período, tá? Temos aí a França, né? Às vésperas da Revolução, que foi justamente direcionada à crise do antigo regime. O que foi que aconteceu assim que se destacou-se justamente, né, e nesse período de crise do antigo regime, as grandes desigualdades sociais, nós temos aí, né, que aconteceu justamente na França entre 1789 e 1799, que provocou grandes transformações políticas e sociais, né? Também nós tivemos desse antigo regime que aconteceu o processo de os privilégios da nobreza, né, que era justamente a valorização dessa burguesia, que o mérito da conquista de riquezas também era da burguesia, né? E por volta de 1789, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental, com aproximadamente 25 milhões de habitantes. Nós tivemos logo em seguida dessas grandes desigualdades sociais, o primeiro Estado, que foi justamente constituído pelo clero, era composto de aproximadamente 1000 pessoas, que se dividia-se em alto clero e baixo clero. Alto clero reunia bispos, abades, cônjuges, oriundos de famílias da nobreza, né? Sua fortuna era proveniente de dízimos, né, que eram as contribuições dos fiéis. E o baixo clero? O baixo clero nós podemos destacar justamente que compunha-se de sacerdotes pobres, né, muitos dos quais simpatizantes das ideias revolucionárias, certo? E também esses sacerdotes eram geralmente responsáveis pelas paróquias mais carentes. Tivemos também o segundo estado, né? Que foi dividido em 3 grupos principais: nobreza cortesã, nobreza provincial e nobreza de toga. A nobreza cortesã estava formada por cerca de 4.000 pessoas que viviam no palácio de Versalhes, né? E a nobreza provincial estava justamente, né, caracterizada, formada por nobres, muitas vezes empobrecidos, que viviam nas províncias, que eram justamente nos interior. E a nobreza de toga, nós podemos caracterizá-la justamente pela formação por burgueses ricos que compravam títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos. Temos também o terceiro estado, que era composto por camponeses, sans-culottes, pequena burguesia, média burguesia e alta burguesia. Mas de que maneira nós podemos classificá-los, né? Os camponeses, nós podemos direcionar trabalhadores rurais submetidos a diferentes formas de trabalho, como livres e servos presos a obrigações feudais. Os sans-culottes, nós podemos caracterizá-los da camada social urbana, de aproximadamente 200.000 pessoas, concentradas em Paris. Pequena burguesia eram justamente os pequenos comerciantes e artesãos. A média burguesia, nós podemos dizer que eram profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e comerciantes. E por último, a alta burguesia, né? Que nós podemos caracterizar pela banqueiros, grandes empresários e comerciantes,
incluindo os que compravam e vendiam mercadorias coloniais, certo? Aí tem a crise econômica. Por fim, o governo francês atravessava uma crise financeira desde o reinado de Luís. Essa situação foi se agravando, né, pelas guerras em que o país se envolveu, né, na Europa, que foi justamente a Guerra dos 7 Anos, e na América, que foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos, certo? Aí nós temos logo em seguida a Revolução. A longa trama revolucionária, que foi justamente um processo, né, do qual o revolucionário francês durou cerca de 10 anos, né, e a partir desse momento, analisando sua complexa trama, os historiadores deixaram bem claro e identificaram que há alguns momentos marcantes, né, justamente ao longo da trama revolucionária, que foram esses momentos, né, revolta aristocrática, Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional, república e convenção nacional e governo do diretório. Logo em seguida, nós podemos citar alguns trechinhos da revolta aristocrática, né? Para contornar a crise financeira, alguns membros do governo pensaram em aumentar a cobrança de impostos para tentar driblar nessa revolta aristocrática, né? Logo em seguida, teve algumas consequências, justamente para a nobreza e o clero, como para o regime absolutista representado pelo rei, certo? Também nós podemos destacar, né, dessa revolta aristocrática, as massas camponesas, né, e urbanas também tiveram pela primeira vez espaço para demonstrar em termos políticos todo o seu descontentamento, certo? Isso ocorreu por duas razões básicas, né? As forças conversadoras do clero e da nobreza subestimaram a capacidade política do terceiro estado, né? Justamente isso que provocou essa grande crise. A convocação coincidiu com um momento de grave crise econômica que destacou-se logo, né, a fome e o desemprego, certo? Aí tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, né, que se iniciou-se o conflito entre as ordens privilegiadas, que eram justamente, né, a nobreza e clero, e o terceiro estado. Tivemos também, né, que durante esse reinado do rei Luís XVI, reagiu ordenando o encerramento dos trabalhos, né? Porém, os representantes do terceiro estado se transferiram para um salão de jogos do palácio, que é utilizado pela nobreza. Nesse local, improvisou que aconteceu, né, essa Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar uma constituição para a França, limitando o poder absoluto do rei. Esse episódio ficou conhecido como Juramento do Jogo de Pela, certo? Tivemos também a tomada da Bastilha, né? O que foi esse período, né? Foi uma situação política, né, que fugia do controle do governo. No caso, né, o rei Luís, né, 16 tentou dominar a revolta organizada por as tropas para combater os motins realizados pelos membros do terceiro estado, certo? O fim dos privilégios feudais, nós tivemos aí, né, os grupos revolucionários, alguns castelos foram incendiados, membros da nobreza foram punidos, né, com tortura, enforcamento, esquartejamento. Tudo isso aconteceu devido ao fim dos privilégios feudais, certo?
Não podemos esquecer também, gente, o fim do regime feudal, né, abolido os direitos senhorais sobre os camponeses e também aboliu os privilégios atribuídos do clero e da nobreza. Aí tivemos, né, a declaração do direito do homem, do cidadão, o respeito pela dignidade das pessoas, a liberdade de pensamento e opinião, a igualdade dos cidadãos perante a lei, o direito à propriedade individual, o direito de assistência à opressão política, antigo regime, né, os súbitos, e a formação de cidadãos. Eu coloquei agora para vocês um poema do Braulio Bessa, que é Recomeço. E esse momento é muito importante porque nós vamos recomeçar, né? Nós vamos continuar a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para se levantar. Antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para moda e atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.